Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com os nossos estudos ainda sobre cumprimento da sentença. Agora a gente vai falar do cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, que começa aí no 528. Eu dei um apanhado geral na lousa, uma linha do tempo para a gente entender mais ou menos como funciona e depois a gente vai passando os artigos. Vamos lá? Pessoal, aqui a gente tem o artigo 528, que diz que da sentença ou da decisão interlocutória que fixe os alimentos provisórios, porque aqui a gente está falando de uma decisão interlocutória ainda, o que vai acontecer? A requerimento do exequente, ou seja, o juiz não vai agir de ofício aqui, o executado, ele será intimado, só que aqui é diferente daquele cumprimento da sentença de pagar quantia certa. Por quê? Aquele intimado para pagar o débito em 3 dias, ou comprovar o pagamento, ou ainda justificar. Mas ele tem que justificar essa impossibilidade e de uma forma que, o que seria uma justificativa dessa impossibilidade? Por exemplo, uma doença muito grave, que deixou ele ali em coma, né? Ele está internado e ele não pode realmente efetuar esse pagamento, ok? O executado não paga, e aqui bem resumidamente, prisão de 1 a 3 meses, ok? Vamos lá estudar esse assunto, é muito polêmico e bem, a gente sempre sabe, sempre conhece aí alguém que já passou por isso, né? Não tem jeito, é um caso assim que a gente sempre conhece alguém que passou, né? Deixa eu saber como que funciona esse cumprimento aí da sentença, dessa sentença que reconhece essa exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. O 528 traz o que pra gente? Gente, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1º, caso executado no prazo referido do caput não efetue o pagamento, não prove que o efetuou, ou ainda não apresente justificativa de impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. E o 517 traz aí justamente sobre o protesto, sobre os requisitos, né? Sobre como que vai, qual que é o procedimento para protestar esse título, né? Dá uma lida aí no 527 ou vai lá no vídeo que a gente gravou falando sobre isso, tá? Continuando. Parágrafo 2º, somente a comprovação de fato que gera a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Então, é aquilo que eu disse, essa impossibilidade, ela tem que ser comprovada e que é uma impossibilidade mesmo. Vamos supor e imaginar aí uma desculpa bem esfarrapada, estava viajando a trabalho, isso não é impossibilidade, tá? Então, a impossibilidade é algo que você não consiga ir até um banco, por exemplo, e efetuar um depósito. Legal? Continuando. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. É aquilo que a gente colocou na nossa linha do tempo. Vou voltar aqui para vocês um pouquinho. Então, ou ele paga em 3 dias, ou ele comprova que fez esse pagamento, ou ele justifica, né? Sob pena do quê? Se ele não fez nenhum nem outro, não pagou, não justificou, prisão, o juiz pode decretar essa prisão de 1 a 3 meses. Continuando. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Sim, porque isso é chamado uma prisão civil, né? A gente sabe que a única hipótese de prisão civil permitida no Brasil, após o Pacto San José da Costa Rica, é a prisão de quem não presta alimentos, né? É uma prisão civil, o regime é fechado, mas o preso, ele deve ficar separado dos presos comuns, ok? Continuando. Parágrafo 5º, diz aí, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Ou seja, cumpri a pena, fiquei lá 3 meses, e aí? Aquele débito não existe mais? Existe. Ele não será preso novamente por esse débito, tá? Lembrando que a prisão
vai corresponder às 3 últimas parcelas, né, do débito. Só que isso não exime ele de pagar o débito e não exime também que o exequente requeira agora o quê? Que esse débito seja pago. Como? Através de penhora, tá? Mas ele não será mais preso por esse débito, mas atrasou novamente, dá ensejo a uma nova prisão civil, ok? Parágrafo 6º, paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. E o parágrafo 7º diz aí, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Parágrafo 8º diz aí, o exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto nesse livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, não obsta que aqui o exequente levante mensalmente a importância dessa prestação. Ou seja, o exequente ele vai poder promover de 2 tipos. Ou ele vai poder requerer a prisão, ou ele já vai logo requerer a penhora dos bens. Então, eu não quero que ele seja preso. Eu quero apenas que ele pague. Se ele não pagar, eu quero que penhore alguns bens dele para satisfazer ali a minha obrigação. Então, ele não vai ser preso por isso, né? Isso daí fica a critério do exequente, de que forma ele vai requerer aí o cumprimento dessa obrigação. Vamos continuar? O artigo 529 diz o quê? Que quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Então, esse desconto já vai direto, a empresa já faz o desconto em folha e esse valor já vai direto ali para a conta do alimentado. Lembrando, a gente vai falar aí num dos artigos, mas lembrando que não pode ser acima de 50% dos rendimentos do alimentante, tá legal? Continuando. Parágrafo 1º, ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º, esse ofício conterá, então é a qualificação aí que vai conter esse ofício. Eu queria fazer um adendo aqui para vocês, que sempre que a gente falar de ofício, a gente vai perceber que são as qualificações. Então vai a qualificação do exequente, do executado, o processo, né? Tudo bonitinho. O ofício vai dar conhecimento aí para esse empregador de que ele tem que fazer essa retenção agora, né? Esse desconto em folha para que esse valor seja transferido aí para o alimentado. Parágrafo 3º, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput desse artigo, contanto que somada a parcela devida, ou seja, pode ser uma parcela que já venceu, mas a parcela devida não pode ultrapassar os 50% de seus ganhos líquidos. Não cumprida a obrigação, diz aí o artigo 530, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. E o artigo 531 diz aí, o disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Parágrafo 1º, a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Aí a gente está falando justamente de procedimento. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Então, não ocorreu trânsito em julgado ainda, ou é uma decisão interlocutória, autos apartados. Mas, se for definitivo, essa obrigação aí vai ser processada nos mesmos autos em que tenha sido proferida essa sentença. E o 532 diz aí que, verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público, gente, olha só que grave, dos indícios da prática do crime de abandono material. Muito interessante, porque se o executado praticar atos que vão demorar, que vão atrasar aí o procedimento e o bom andamento dessa execução, o juiz pode oficiar ali o Ministério Público, dar ciência ao Ministério Público para que ele tome conhecimento
de indícios da prática do crime de abandono material, né? Porque a gente sabe o que, gente? Alimentos é algo urgente. Não pode, em nenhum momento a gente pode praticar atos procrastinatórios num processo. Mas esse que tem aí uma natureza alimentar, menos ainda, né? Só queria fazer essa observação. O 533 aí diz que quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Ainda, parágrafo 1º, capital a que se refere o caput, representado por imóveis, ou ainda direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação ou títulos da dívida pública. Imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação de títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial. Será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado. Então, ele não vai poder nem vender, né, esse imóvel e não vai poder recair nenhuma penhora, tá? Por quê? Porque sobre esse imóvel pende aí uma obrigação de prestar alimento, além de constituir-se patrimônio de afetação. Parágrafo 2º diz aí que o juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica, olhem, frisem bem, de notória capacidade econômica, ou a requerimento do executado por fiança bancária ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. E o parágrafo 3º, o que ele diz aí? O parágrafo 3º vem dizer pra gente que se sobrevier modificações nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Gente, a gente sabe que o quê? Que essa obrigação de pagar alimentos, ela advém de um binômio, né? Necessidade versus possibilidades. Se houve alguma modificação, aí tanto na necessidade quanto na possibilidade, essas partes irão informar aí o juiz e vão poder requerer, sim, ou aumento ou a redução, conforme o caso concreto. E, por fim, o parágrafo 4º diz que a prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. E o parágrafo 5º, tudo sobre procedimento, tá, gente? Fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz vai liberar aquele capital, cessar o desconto em folha ou cancelar qualquer garantia que tenha sido prestada aí para garantir a satisfação dessa obrigação de prestar alimentos. Gente, na próxima aula a gente continua aí falando sobre cumprimento da sentença. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!